Durante esse vídeo, iremos tratar sobre a violência sexual. O estupro ofende as mulheres não só no corpo possuído pelo prazer e ímpeto de tortura do agressor, mas principalmente porque nos aliena da única existência possível, a do próprio corpo. O estupro ainda vitima milhares de mulheres de todas as idades cotidianamente no Brasil e no mundo. Suas consequências para as vítimas são severas e devastadoras. A violência sexual tem sérios efeitos nas esferas física e mental, no curto e longo prazos. O que é a violência sexual? De acordo com a OMS, é todo ato sexual, tentativa de consumar um ato sexual ou insinuações sexuais indesejadas, ações para comercializar ou usar de qualquer outro modo a sexualidade de uma pessoa por meio da coerção por outra pessoa, independentemente da relação desta com a vítima, em qualquer âmbito, incluindo o lar e o local de trabalho. Segundo o Organismo das Nações Unidas, a coerção pode ocorrer de diversas formas e por meios diferentes de graus de força, intimidação psicológica, extorsão e ameaças. A violência sexual também pode acontecer se a pessoa não estiver em condições de dar o seu consentimento, em caso de estar sob efeito de álcool e outras drogas, dormindo ou mentalmente incapacitada, entre outros casos. A violência sexual é a mais cruel forma de violência depois do homicídio, porque é a apropriação do corpo da mulher. Isto é, alguém está se apropriando e violentando o que mais íntimo lhe pertence. Muitas vezes, a mulher que sofre essa violência tem vergonha, medo ou tem profunda dificuldade de falar, denunciar ou até pedir ajuda. Segundo a Lei Maria da Penha, Lei 11.340/2006, configura-se como violência doméstica à mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e moral. No Código Penal, a descrição na Lei Maria da Penha auxilia a evidenciar diversas formas de violência contra a mulher que vão além do estupro. A cientista e sociais Virginia Feix, em uma de suas falas, diz que, abre aspas, os estereótipos geram falsas crenças e expectativas sobre o comportamento das pessoas. Uma das crenças alimentadas culturalmente é que as mulheres não podem desistir da relação sexual no caminho. A crença expressa no jargão "ajoelhou tem que rezar" implica uma comum naturalização do uso da força e de constrangimento contra a manifestação e o auxílio autônomo da vontade, como se o sim, dito no cartório, no bar, no altar ou no motel, impusesse à mulher um consentimento permanente, inquestionável, infalível e irretratável. Fecha aspas. Segundo dados do dossiê da mulher de 2015, elaborado pelo Instituto de Segurança do Rio de Janeiro, 31,3% dos casos de estupro de mulheres configuram situação de violência doméstica familiar. Dentre esses 31,3%, cerca de 1.478 mulheres são vítimas de violência sexual em contextos possíveis de aplicação da Lei Maria da Penha somente no Rio de Janeiro. Mais de 53% das brasileiras com idade entre 14 e 21 anos convivem diariamente com o medo de ser assediadas. Conforme estudos, o medo diário do assédio afeta 41% das adolescentes entre 14 e 16 anos. O percentual sobe para 56% na faixa que vai dos 17 aos 19 anos e alcança 61% entre 20 e 21 anos. Estudos feitos com um grupo de brasileiras revelou que 78% tinham sido assediadas nos últimos 6 meses. O assédio verbal veio em maior quantidade, seguido por assovios, comentários negativos sobre a aparência da pessoa em público, nas redes sociais, pedidos de envio de mensagem de texto com teor sexual, piadas feitas em público com teor sexual que as envolviam, piadas por meio de redes sociais com teor sexual que as envolviam, beijos forçados, apalpadas, fotos tiradas por debaixo da saia e fotos íntimas vazadas nas redes sociais. O assédio à mulher é um assunto de grande importância para a sociedade. Para que refletirmos a questão preconceituosa e machista no país. Tendo em vista isso, a assistência à mulher que sofreu o assédio sexual
é proveniente de diversas formas. E quais são essas formas? A própria denúncia, a assistência psicológica mediante a ONGs que tratam sobre o assédio sexual e violência à mulher, grupos de mulheres que fazem provocações, protestos para que isso acabe. A interrupção da gravidez, também conhecida como aborto, é o ato de retirada de um embrião ou feto antes que chegue ao período de nascimento. O aborto, que pode ser de dois tipos, induzido, ou seja, quando o fim da gestação vem por meio de medicação ou corretagem, que é um procedimento cirúrgico, assim também como o aborto espontâneo, em que o fim da gravidez ocorre de maneira natural. No Brasil, ele é caracterizado como crime contra a vida humana. Porém, não se caracteriza crime em situações de risco de vida para a gestante, quando a gravidez é resultado de um estupro ou quando o feto não possui cérebro, permitindo então às mulheres que sofreram violência sexual e assédio a escolha de colher o fruto de tal atrocidade. Bom, alguns motivos pelos quais as vítimas não denunciam o abuso e o assédio se dá também pelo fato de que elas não identificam o que sofreram. Também tem um medo de que ninguém possa acreditar nelas, devido ao machismo institucionalizado, sempre desacreditando as mulheres e legitimando atos dos homens. Tem também o medo do agressor, o sentimento de culpa. E os crimes, às vezes, são tratados como problemas entre homem e mulher, não como um problema da sociedade, não como um crime social no qual deve-se atentar e investigar. Eu era muito nova quando eu me envolvi no meu primeiro relacionamento sério. Era um relacionamento muito complicado, muito cheio de briga. Era um relacionamento muito possessivo. Um relacionamento que eu não tinha minha vida. Minha vida era em torno da dele. Me afastei de amigos, família. E eu não sabia em que etapa que meu relacionamento já estava. Como eu deixei chegar naquele ponto. Eu já fui ameaçada de morte e na época eu tinha medo de contar alguém, contar meus pais, contar alguém da minha família ou então fazer a denúncia, porque muitas vezes a mulher é dada como errada na história. E eu tinha medo naquela época, eu tinha medo disso acontecer, de eu ser julgada por tudo que eu estava vivendo, de eu ser culpada das coisas que ele fazia. E quando ele me ameaçou, eu fiquei perdida, fiquei com medo dele realmente fazer o que ele dizia fazer comigo. Então eu preferi evitar e guardar tudo pra mim. Até que um dia não aguentei mais e tive que sair fora. Gostava dele, mas tudo já tinha passado os limites. Já tinha apanhado, já tinha levado puxão de cabelo. Me sentia muito mal pelas coisas que ele me falava, por tudo que ele fazia comigo. E eu nunca consegui impedir, porque eu me sentia fraca da relação.